This meeting is being recorded. Olá, boa noite. Eu sou o Matheus, médium integrante do Grupo Anjo de Luz. E este é o programa virtual do Grupo Anjo de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse programa do Grupo Anjo de Luz, o encontro virtual de hoje. Vamos falar aí sobre as novas gerações. E vou deixar vocês aí, dar um minutinho para vocês acabarem de se acomodar, de pegarem aí um chá, uma água, um café que queiram tomar. E antes da gente dar início aqui à nossa palestra aqui hoje, tá bem? Então, fiquem à vontade. Daqui um minutinho a gente já se inicia. A moça falou aí, hein, Luiz? Foi. Essa Dá um foi boa. sustinho. Cara. Geralmente a gente não escuta ela, né? Aliás, eu não escuto. Uhum. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, para quem está chegando aqui pela primeira vez, vou falar um pouquinho sobre o Grupo Anjo de Luz. O Grupo Anjo de Luz ele tem como missão promover o ser humano, e isso é feito através da assistência espiritual, que disponibiliza diversos tratamentos, e também através dos estudos e das apresentações que o grupo faz, das leituras e reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, vou pedir desculpa para vocês que eu estou com um pouco de tosse, então, desde já estou pedindo desculpa, pode acontecer, eu estou com o meu chá aqui quente, mas pode ser que aconteça. Bom, voltando então aos tratamentos que o grupo disponibiliza na assistência espiritual, eles são encontrados no site do grupo, você pode se inscrever através do site também, todas as inscrições são feitas através do site do Grupo Anjo de Luz. Lá você vai encontrar cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal e oração para casa. E lá você também encontra tratamentos para os animais, cirurgia espiritual à distância para animais, cirurgia espiritual presencial para animais, oração para o animal e oração para o tutor. Lembrando que quando você inscreve seu animal de estimação, o tutor obrigatoriamente ele tem que se inscrever também, porque ele também será tratado. E todos os tratamentos oferecidos pelo Grupo Anjo de Luz, eles são gratuitos e complementares, ou seja, eles não dispensam o tratamento médico convencional, mas sim complementam esse tratamento. Então, pessoal, vamos lá? Antes de iniciar a nossa palestra, eu quero convidar vocês para fazerem comigo o mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjo de Luz, que é um mantra que nos conecta com o Criador. Então, caso queira, feche seus olhos e repita comigo. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão. Sinto muito. Eu me amo. Amo a todos. Sou grato. Estou livre. Todos estão livres. Assim é, assim será. Está feito. Amém, amém, amém e amém. E agora vamos rezar juntos o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus, que é a luz maior a nos guiar. Eu sou um corpo de luz, eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibre em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz, eu sou luz. Eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Muito bem. Bom, o programa de hoje nós vamos falar sobre as novas gerações e como convidado, já conhecido do Grupo Anjo de Luz, dos nossos programas aqui, ele que é estudante de Relações Internacionais, né? Integrante do Grupo Anjo de Luz, aceitou o nosso convite para poder batermos um papo sobre esse tema aí, muito interessante. Luiz Melo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Matheus. Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia, dependente da hora que vocês estiverem vindo. É um prazer ser convidado novamente aqui pelo grupo para participar dessa conversa com o Matheus, que é sempre muito legal, e tenho certeza que esse assunto vai despertar o interesse de muita gente. Com toda certeza, Luiz, com toda certeza. Bom, pessoal, as novas gerações, né? Todo dia está chegando uma geração nova, né? Há quem diga aí, para a gente ter uma ideia, vamos considerar aí,
Alguns definem as novas gerações, ou a nova geração, dizendo que eles estão aí no topo da pirâmide da influência. Eles têm em torno de 18, né, 24 anos, são chamados aí pelos pesquisadores especializados como jovens, né? E contribuem muito para a nossa sociedade de diversas formas, né? Seja incorporando aí novas linguagens, seja incorporando novos comportamentos, exercendo aí grande influência sobre os mais novos e também sobre os mais velhos. Agora, então, na atualidade, com o advento das redes sociais, o poder de influência ele está, então, muito maior, né? Eles dizem, né, são considerados aí que pertencem à geração Z, ou Zoomers, né? Que são a maior geração aí em número absoluto. São garotos e garotas que nasceram depois do surgimento da internet. E eu não me incluo nesse grupo, porque eu nasci um pouco antes da internet. Você está divulgado igual era, né? Na verdade, a internet ela surgiu mesmo no final da década de 60, se eu não me engano, né, Luiz? Alguma coisa assim? Você tem uma ideia? Foi, Pois foi é. sim. Então, eu nasci depois da internet. Mas quando eu nasci, ainda não tinha internet do jeito que ela está difundida hoje. Não, de jeito nenhum, era uma coisa muito, muito rústica ainda. Isso, cara. Eu me lembro, abrindo um parêntese aqui, eu me lembro, eu na escola com 13, 14 anos, foi quando a gente começou a usar a internet em casa. Eu me lembro com os meus amigos, a gente passando endereço de site, tinha todo aquele HTTP, dois pontos, barra, era Uhum. tudo isso que a gente tinha que digitar na época. Mas, enfim, esse pessoal, essa geração aí, é, nasceram depois da internet, né? E de uma onda de tecnologia e mobilidade nunca antes vista, né? O que faz com que muitas vezes os mais velhos tenham uma certa dificuldade aí de compreender todo esse comportamento, né? Os mais velhos pautados aí pelos moldes, né? Da época que eles foram jovens, né? E muitos também desses jovens dessa nova geração, eles têm um poder aquisitivo muito alto, as formas de se ganhar dinheiro hoje, obviamente, elas se diversificaram também muito, né? Muitos até um poder aquisitivo muito maior do que os seus pais quando tinham a mesma idade. Isso aí é um fato, né? Ô Luiz, a gente falou aqui dessa questão da internet, né? Eu brinquei aqui. Você é um rapaz novo, está aí na casa dos 20, né? Vamos dizer assim. Com que Isso. idade que você iniciou o seu contato aí com tecnologia, tipo computador, telefone, esse tipo de coisa? Ó, cara, desde pequeno, aqui em casa a gente tem computador desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente. Aprendi desde cedo a mexer com mouse, teclado, digitar. Lembro que na escola, quando eu era mais pequenininho, ensino fundamental 1 ainda, coisa de primeira, segunda, terceira série, eles tinham alguns projetos que a gente escrevia uma história, cada membro da sala escrevia uma história para a gente formar um livro. Essa história era pesquisada por nós no computador, digitada por nós no computador. Então, desde pequeno, o contato é muito, muito grande com a internet. Não, claro, isso aí já é da sua geração, né, cara? Para você ter uma Sim. ideia, o meu primeiro contato com o computador em casa, eu acredito que eu devia ter uns 7, 8 anos. Era aquele computador que era uma peça só, a tela verde, não existia mouse, entendeu? Era tudo junto, aqueles disquete grandão de 3,5, que era tipo maleável, assim, mole, era aqueles disquetes ali. E só Eu joguinho. não passei perto desse. Cara, tipo, por aí, bem dinossauro, assim, meio jurássico, né? Essa que é a palavra. Mas, enfim, continuando, então, pessoal, é interessante a gente notar que é uma grande diferença aí no modo como cada uma dessas gerações percebe o mundo, obviamente, né? Então, o trabalho, as relações de consumo, então, obviamente que vai haver aí uma diferença na percepção dessas relações. Ô, Luiz, essa mudança de olhar também passa pela forma como a gente vive, né? Como sociedade, como seres humanos. Por exemplo, à medida que a gente evolui a nossa sociedade, o homem ele foi criando em novas necessidades, né? E com isso soluções para suprir essas necessidades, né? Tipo, das mais diversas. Sobre as redes sociais, cara, você acha que as redes sociais elas podem ser consideradas aí
uma solução para uma necessidade de se relacionar que mudou aí ao longo do tempo? Bom, na minha concepção, Matheus, depende muito. Depende muito porque eu acho que nada substitui o contato humano, a interação cara a cara, ou trocar de gentilezas, de palavras, de gestos, de sair junto, de conversar. As redes sociais são sim uma boa ferramenta para a gente poder se conectar com mais pessoas, para a gente poder estar incluso, estar ciente do que está acontecendo no mundo. Mas eu acho que eu acho muito difícil ver a interação física entre humanos sendo substituída e sendo descartada, porque para mim é insubstituível. Com toda certeza, isso é insubstituível, isso é um fato, né? E esse contato, isso aí vai entre, como é que fala? Isso aí, esse contato, ele vale também entre gerações, né, cara? O nosso contato com os nossos avós, enfim, Com certeza. né? Isso aí vai entre. Então, esse contato, que muitas vezes que acontece no mesmo lar, no espaço de trabalho, ele tem que existir, ele é extremamente saudável para as duas partes, eu entendo. Sim. Para os mais jovens, esse convívio, né, vai permitir aí conhecer como que o mundo era antes, né, do seu nascimento até, muitas vezes, né, e como essa evolução foi possível e graças aos nossos pais, aos nossos avós e antes deles, né? E para os mais velhos, essa relação próxima vai permitir também que eles estejam conectados com um pensamento muitas vezes mais compreensivo e mais aberto ao novo, né, com perspectivas diferentes aí sobre o mundo que que está acontecendo e que está mudando a todo momento, né? Seja nas relações interpessoais, seja nos diversos modos de se comunicar, ou até mesmo na interação com a tecnologia, né? Fato é que elementos aí dessas duas gerações, eles se confundem em todos os aspectos, se sobrepõem muitas vezes, e tem sido assim desde o início dos tempos, desde, como é que fala, de que as sociedades existem, vamos dizer assim, né? A todo momento a gente vê que uma geração ela vai partindo, olhando aí por uma perspectiva espírita, né, o desencarne, enquanto que a outra chega, né? E isso assinala aí, já assinalando que cada uma no mundo, né, por características que lhes são peculiares, né? Olhando, por exemplo, por uma perspectiva planetária, a gente pode analisar a evolução do planeta. Ô Luiz, quando a gente olha para esse momento comum em que várias gerações dividem o mesmo espaço, a gente pode considerar que há uma contribuição mútua, né? Claro, com certeza. É uma troca de saberes constante. Nossa geração, nossa geração Z, ela precisa aprender muito de coisa, de contato social, de convívio social com as gerações mais antigas, assim como a geração antiga precisa da gente para poder se adaptar às novas demandas que o mundo está nos trazendo, né? Com toda certeza, com Então, toda é uma certeza. troca constante de saberes e é uma evolução constante para todo mundo atingir o mesmo objetivo, né? Que é o de evolução constante, porque a gente está aqui para isso, não é mesmo? Não, totalmente, concordo plenamente. E olhando por essa perspectiva aí planetária, né, onde a gente pode analisar a evolução do planeta, a chegada de novas gerações, né, normalmente essa nova geração que está chegando, ela se distingue aí por espíritos que já têm aí uma inteligência e razão geralmente precoces, né, e somado ao sentimento aí inato do bem e a vasta maioria deles com crenças já espiritualistas no sentido de ter uma concepção e um entendimento muito mais ampliado sobre a vida, né, do que os antepassados. O que constitui aí um sinal aí de certo grau de adiantamento anterior, ou seja, antes de encarnarem, né? Então, são Sim. essas crianças aí, perdão, inteligentes, né, que são muitas vezes inquietas, são extremamente criativas, questionadoras, né, que chegam aí nos nossos lares, nas nossas escolas, nas nossas vidas, né, e são essas que estão focadas, a vasta maioria delas aí vão empreender aí a construção desse mundo novo.
Então, a gente pode dizer que uma sociedade formada por seres que possuem essas características, já trazem essas características desse entendimento, as relações sociais, elas serão uma consequência desse grau de adiantamento. E a gente está vendo isso aí, né, a olhos vistos, vamos dizer assim, né? Ô Luiz, a gente tem visto aí grandes mudanças nas relações sociais a todo momento, né, cara? Direto, cara. É incrível como é que os interesses mudam e como é que as abordagens para as pessoas na sociedade, elas mudam de acordo com o ambiente que a gente está inserido, né? Os interesses e as pautas que eram discutidos pelo pessoal há 2, 3 décadas atrás é completamente diferente, distinto da abordagem que o nosso pessoal leva para as redes sociais hoje. Hoje, por exemplo, a gente consegue ver uma preocupação muito grande com questões de raça, com questões minoritárias, com questões de sexualidade, com questões que antigamente não eram nada abordados. Isso, para mim, isso estou falando, claro, minha concepção, é uma evolução total no pensamento e isso é decorrente dessa evolução, né? Essa evolução constante que a gente vive. Com toda certeza, cara. Isso a gente vê em outros lugares, em outras sociedades, igual você mesmo colocou. Não sei se você se lembra da Primavera Árabe. Oh, demais. Eu assistindo uma entrevista de um cientista político, isso na época que estava acontecendo. E ele colocou o seguinte, que muito do que estava, o que movimentou a Primavera Árabe foi o seguinte, que os jovens daqueles países ali foram jovens, foi uma geração que saiu para o mundo ocidental, Europa, Estados Unidos, outros lugares, e viram que eles podiam exercer a fé deles e viver em uma sociedade que fosse mais justa e igualitária, com, como é que fala, prosperidade econômica, com prosperidade de conhecimento, que o conhecimento ele é livre, né? E esses jovens voltaram para o país deles e questionaram os sistemas políticos que existiam, que eram sistemas autoritários, né, cara? Então, daí Sim. que o negócio começou a fervilhar, a borbulhar, os caras falaram, não, chega, vamos tirar esses caras do poder. E foi assim que aconteceu. E é bem isso que você está E colocando. utilizando, né, utilizando as ferramentas que a nova sociedade nos proporciona, né? Foram alguns tweets que começaram a mobilizar o pessoal. É, com certeza. Claro, terminou de certa forma em guerra, em morte, e tudo, e sangue teve, mas como é que fala? Eu acho muito difícil que não chegaria nesse ponto, né? Tipo, para poder tirar um sistema autoritário que perdurava por décadas, né, cara? Sim, com certeza. É, bom, é, mas voltando aos seres, né? A gente estava falando desses espíritos que já chegam aqui com um grau de adiantamento já notável, né? Há um porém. Quando esses espíritos chegam aqui, eles encarnam e começam a viver aqui, muitos deles, a vasta maioria deles, se deparam com o reino dominante das paixões materialistas, né? Que ainda é uma característica forte no planeta Terra, né? E que reflete o estágio atual de evolução do planeta, né? E mesmo com esse adiantamento anterior que eles já trazem na bagagem, muitos deles vão encontrar dificuldade para poder se encontrar. Aí agora eu te Sim. pergunto, Luiz, você acha que a doutrina espírita, juntamente com as casas espíritas, elas têm papel fundamental na vida desses espíritos recém-encarnados, quando chega aqui, cara? Fundamental. O papel é, sem dúvida, fundamental porque ele traz direcionamento, né? Ele não deixa que essa nova alma, esse novo habitante nosso aqui se perca nas tentações, que são muitas aqui no planeta, e se desvie do caminho que é, né, de aprendizado, o de estudo, o de entendimento de por que ele está aqui, o de ajuda e o de evolução constante. Verdade. Então, a doutrina espírita é sim uma forma de, eu não digo manter na linha, é uma forma de mostrar o caminho, de mostrar que o caminho está lá. Sim. E a espiritualidade também, né, cara? Que a espiritualidade, a todo momento, eles falam, olha, não esquece não, é por ali, é por Sim, ali, ali. isso é verdade. Vai por ali que ali é melhor. Eles estão sempre lembrando a gente, eles nunca deixam de As lembrar. dicas estão sempre aí. Estão sempre aí, cara.
Somado a isso, né, a gente tem que considerar também que os pais, o papel dos pais, ele é fundamental na educação desses jovens. A educação que a gente fala aqui é aquela que o jovem recebe em casa, que a criança recebe em casa, né? Que é a arte aí de formar caracteres, incutir bons hábitos e valores morais elevados. E isso deve ser feito desde a infância, que é a fase em que esses seres se encontram aí mais sensíveis às impressões que recebem. Então, dependendo da educação que a criança vai ter, isso vai contribuir para o adiantamento dela ou até mesmo para atravancar. Caso, por exemplo, na geração de trauma, se gerou algum trauma em alguma situação, por exemplo, isso pode ter, com certeza vai ter um efeito ali na frente, né? E Sim. essas questões, elas são aí de suma importância para que possam enfrentar, esses espíritos possam enfrentar da melhor forma possível essa dualidade aí entre a nova e a velha geração, assim como os desafios que certamente eles vão encontrar aí na construção de um novo mundo. Então, os pais, eles devem sim se esforçar aí no objetivo de se transformarem em exemplo salutar para os filhos, né? E dentro e fora do lar. Aí agora eu te pergunto, Luiz, as crianças de hoje, elas têm acesso a muita informação desde muito cedo. E é inevitável de serem influenciadas de uma forma ou de outra. Isso aí não tem jeito, né? Como que você vê os valores ensinados em casa e pela família na formação da personalidade da criança? É aí que entra a parte mais difícil de ser pai, né? Na minha concepção, não sou pai, pretendo um dia, mas não sou, mas é o que eu analiso, assim, que eu acho que é a parte mais difícil, que é manter o pulso firme, manter o que você entende como correto para ensinar o seu filho mesmo, que vá contra algo que ele queira, que ele ache que seja correto. O que o pai precisa fazer é direcionar o seu filho da melhor forma possível para que ele seja a melhor pessoa possível, de acordo com os ensinamentos que foram dados dentro daquela casa. Com Então, certeza. é sempre manter na linha, é sempre estipular limites, é sempre direcionar o filho, né? Sim, e acho importante também ensinar que o filho tem o poder de escolha. Obviamente, enquanto criança, os pais são responsáveis, então acaba que são os pais que escolhem, né? Sim, a Mas à escolha medida é que dos. Exatamente. é, mas à medida que cresce, ele sempre vai ter o poder de escolha. Ele entender isso que no grupo entre os amigos dele, nem sempre ele tem que fazer algo para poder ser inserido naquele grupo. Ele ter a personalidade dele. Isso é muito importante ser ensinado, né, Luiz? Sim, o livre-arbítrio que a gente vem com ele para cá, né? Claro, claro, com certeza, Importantíssimo cara. saber disso. E com certeza, se for bem educado, se os valores da casa forem valores positivos, essas escolhas vão ser bem tomadas. Com toda certeza. Então, a gente pode citar aí os pais, por exemplo, né? Tem que se esforçar em serem exemplo aí na conduta moral, né? De retidão, de honestidade, né? Esforço também, se esforçar aí para poder domar as suas más inclinações, né? Isso em relação aos pais. E superarem também as suas limitações. E não devem esquecer que eles também, antes de serem pais, eles são espíritos em processo evolutivo. Então, esse esforço nesse melhoramento para servirem de exemplo, né, também faz parte, isso aí também é parte do processo evolutivo deles, né? Então, um exemplo, ser exemplo aí na busca da vivência de valores morais, onde deve predominar aí o diálogo e o afeto, né? Sem o autoritarismo, né? Onde o autoritarismo ele vai, na verdade, ceder lugar ao respeito, né? Pela autoridade moral dos pais, né? E não aquela autoridade, como é que fala, de imposição, não é essa, né? Onde o sim e o não aí, eles são usados com firmeza e com amorosidade, de forma a provar e dar limite, sempre que necessário, como você bem colocou, né, Luiz? Sim. Bom, ao preparar essa palestra aqui, eu me deparei com um texto de num blog que fala de um psicólogo americano chamado Carl Rogers, e que ele fala sobre o novo mundo que a todo momento está sendo construído. Ele fala, obviamente, das novas gerações, mas eu peguei só essa parte que ele fala do novo mundo.
e ele coloca que é uma ação conjunta, né, entre as velhas gerações de espíritos encarnados, juntamente com a espiritualidade, que trabalha incessantemente para nos ajudar no melhoramento humano, e isso, por consequência, reflete no melhoramento da humanidade. Então ele coloca o seguinte, que esse novo mundo ele será mais humano e mais humanitário, onde serão exploradas aí, desenvolvidas as riquezas e capacidades da mente e do espírito humano, e que produzirá indivíduos que serão mais integrados e plenos. Ele fala também que esse novo mundo será um lugar que valorizará a pessoa individual, que é o que ele coloca como o maior de nossos recursos, né? E será um mundo mais natural, com um renovado amor e respeito pela natureza. Luiz, sobre essa questão ambiental, você acha que a humanidade como é que fala, que a humanidade, que o desenvolvimento sustentável, ele é um dos pilares aí dessa nova sociedade que está sendo construída agora? Ah, não, com certeza, Matheus. Uma das partes mais importantes para a gente conseguir nos evoluir individualmente como um coletivo, né, de pessoas, é cuidar de onde a gente está, né, cuidar do ambiente que a gente vive, que a gente está passando por essa transição, por esse aprendizado. Então, ser capaz de cuidar do planeta, de achar formas de prejudicar menos o que a natureza nos oferece, com certeza é uma forma clara, uma demonstração de evolução. Com certeza. E eu acrescentaria o seguinte, cara. O desenvolvimento sustentável, eles colocam que ele tem 3 pilares, o social, o ambiental e o econômico. Eu acrescentaria agora, alguns autores já acrescentam isso, tá? Você já vê isso, alguns autores aí falando que eles acrescentam o espiritual. Eu acho que faz todo sentido, porque o desenvolvimento sustentável, ele é bem amplo, né? Bem holístico, né, cara? Então, ele vai considerar tudo que sustenta como é que fala, a comunidade em si, vamos dizer assim. E a parte espiritual, ela não pode ficar de fora, né? Bom, Concordo 100%. você vê as novas gerações mais engajadas com relação à questão ambiental, cara? No seu meio, Luiz, você vê isso ou não? Olha, onde eu tô inserido, né, é uma tecla que se bate bastante, é uma tecla frequente, é uma coisa que as pessoas tentam engajar mais, não só na questão do ambiental mesmo, né, de se cuidar, de cuidar do outro, de cuidar de quem necessita mais, de cuidar de quem tem mais necessidade. É uma questão não só ambiental, mas como a ONU coloca, né, uma questão também humana, uma questão também Isso. econômica. É uma tecla que as pessoas batem bastante, pelo menos onde eu estou inserido, e o, o objetivo é espalhar isso o máximo possível, né? Que bom, cara, que legal, fico feliz em escutar, né? Então, continuando aí, esse psicólogo, ele coloca também que o mundo será um lugar em que desenvolverá uma ciência mais complexa e mais humana, que será baseada em conceitos novos e menos rígidos, né? E que as tecnologias, elas vão objetivar o engrandecimento das pessoas, ao invés da exploração delas e da natureza, né? Aquela exploração que visa somente um lucro financeiro, vamos colocar assim. Haverá também a libertação da criatividade, à medida que os indivíduos sentirem o seu poder, as suas capacidades e a sua liberdade, né? Então, ele coloca que este é o novo mundo em direção ao qual estamos inevitavelmente nos movendo, que é uma nova realidade, uma nova ciência, um novo ser, né, em constante processo de transformação, e, obviamente, uma nova humanidade. E, por fim, para poder encerrar aqui, ele coloca a seguinte pergunta: quem será capaz de viver nesse mundo completamente estranho e novo? Aí eu vou jogar a pergunta para você, Luiz. Na sua opinião, o que você acha? Quem será capaz de viver nesse mundo completamente estranho e novo? Tomara que a gente, né? Tomara que a Com gente alcance esse nível de certeza. evolução. Eu espero que a próxima geração venha já com esse mundo assim muito melhor para eles habitarem. Mas o que tiver ao nosso alcance a gente vai fazer para que esteja tudo no esquema para eles, né? A Com próxima geração. certeza, né? Mas a gente também tem que nos ajudar e nos fazer, nos permitir também viver nessa realidade, mesmo que seja um pouco diferente da nossa, né? É o que a gente falou, bateu na tecla
desde o início da nossa conversa, né? A evolução constante. É verdade, em todos os aspectos, né, cara? Em todos os aspectos, é bem isso mesmo. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final dessa conversa muito legal. Luiz, eu passo a palavra agora para você, cara, para poder fazer suas considerações finais. Agradeço. Foi um prazer estar aqui de novo com você, Matheus. Sempre que eu venho aqui nos programas do grupo, a gente tem uma conversa muito saudável, é sempre um bate-papo muito legal. Ainda mais um tema que eu me insiro, né? Então fica muito mais confortável, muito mais tranquilo de falar. Com E certeza. foi um prazer, agradeço novamente a recepção, o convite. E isso aí, vamos evoluindo, né? Vamos trabalhar por isso. Nós aqui ficamos muito felizes com você aqui, mais essa vez, poder vir aqui, bater esse papo, trocar essa ideia, trazer um pouco da visão dessa nova geração aí, como que vocês, qual que é o olhar de vocês para o mundo, para a sociedade, a postura de vocês. É muito legal a gente escutar isso também. Eu acho que a gente precisa escutar isso mais, cara. O mundo precisa escutar isso mais, né? Todos nós, né, a gente precisa escutar umas ideias novas e, antes de mais nada, estar aberto para elas também, né? Muito bom. Sim, Obrigado, cara. Obrigado mesmo por agradeço. estar aqui. Pessoal, lembrando, vou só fazer o convite para vocês aqui da programação do Grupo Anjo de Luz, agora no mês de julho, no dia 11/7, o atendimento fraterno vai falar de dor e sofrimento sobre a ótica espírita. No dia 19, temos a cirurgia espiritual à distância, oração e cura. Todos esses programas acontecem no canal do Grupo do Anjo de Luz, no YouTube, às 19h30, tá bem? E no dia 26, temos o Conte Conosco, que vai falar sobre ética, ciência e espiritualidade. Muito legal esse tema. E no dia 30/7, o encontro virtual, que vai falar sobre reencarnação. Ok? Estão todos convidados. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, que a gente vai, como é que fala, lembrando vocês aí a respeito da programação e nos dias que forem acontecer. Bom, quero agradecer a Deus, ao Cristo, à equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada pelo Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjo de Luz. Agradecer a cada um de vocês que participou aqui hoje conosco. Agradecer mais uma vez ao nosso convidado, Luiz Melo. Obrigado, cara. Muito legal. Show de bola. Um prazer. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Tenham todos uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Deixa eu abrir aqui.